Marcos Caldeira Brant, excelentíssima doutora Edna Márcia Lopes Caetano, juíza de Direito da Terceira Vara Civil e diretora do Foro de Santa Luzia, em nome de quem eu cumprimento os demais membros aí do Poder Judiciário, e também a doutora Sônia Diniz Viana, desembargadora federal. Excelentíssimo doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor de justiça, em nome de quem cumprimento também, estendo os cumprimentos aos demais membros do Ministério Público. Doutor Francisco Massara Gabrich, presidente da OAB, em nome de quem cumprimento também os demais membros aí, advogados de Santa Luzia. Excelentíssimo senhor Sandro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, em quem eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Pastor Sérgio, nosso vice-prefeito, em quem eu cumprimento também os demais membros religiosos, sociedade civil, estudantes do Etelvina, demais escolas aqui presentes, servidores municipais, população de Santa Luzia. É um prazer enorme estar podendo ser o prefeito nessa cidade, participar desse momento de pertencimento, dessa história tão maravilhosa que é a Batalha Revolução Liberal de 42, na qual hoje estivemos lá no Solar da Baronesa, num primeiro momento, tendo uma aula de história com o desembargador Caldeira Brant, e aqui agora com o nosso reitor da faculdade, e uma história que cada vez nos traz mais vontade de lutar por uma cidade mais justa, mais organizada, e honrar esse passado de história, esse passado de luta, esse passado tão importante para a história do Brasil e de Minas Gerais. Foi uma batalha realmente que entrou para as histórias, está nos livros, mas não é diferente da batalha pela qual eu cheguei aqui há pouco menos de um mês e que a gente vive no dia a dia nosso. Uma batalha contra a violência, uma batalha contra a corrupção. Agora os inimigos são outros, a história é diferente, mas também sabemos que assim como a história de Duque de Caxias, de Teófilo Otônio, a história que vivenciamos aqui hoje nessa cidade, também vai ser tão importante quanto vários momentos pela qual a cidade passou e vai passar. É por isso que cada vez a gente se sente mais motivado por poder trabalhar com muita dignidade, com muita honra, e ver aqui hoje o Exército Brasileiro, o qual a gente tem uma grande satisfação de ver aqui informação, e que a gente gostaria de ver aqui por diversas vezes, hoje conversando com o general, falando sobre a possibilidade de existir aqui na cidade um tiro de guerra. É para a gente vivenciar, voltar à tona a questão do patriotismo, que é projeto nosso de retorno para o civismo das escolas, 7 de setembro chegando, e seria um sonho para a gente, general, ver um 7 de setembro maravilhoso, como já foi visto várias vezes na Avenida Brasília, mas infelizmente por uma questão de ter chegado muito recente na prefeitura, por uma questão de eleição suplementares, não vai ser possível esse ano. Mas vamos juntar todas as nossas forças para que no próximo ano a gente faça uma, para a gente poder ver a cidade respirar esse patriotismo, esse civismo que ela merece, como cidade tão importante no marco histórico de Minas Gerais e do Brasil. Quero deixar aqui o meu registro de que vou ser um prefeito atuante, um prefeito digno, que vamos ter uma boa vontade enorme em resgatar essa história perdida em Santa Luzia, com a Casa de Cultura fechada, com o nosso museu fechado, mas que já está sendo feito um plano de reabertura desses locais, de respirar novamente essa cultura tão rica e tão importante na nossa cidade, no Brasil, e que num breve espaço de tempo a gente já vai poder levar nossas crianças, levar nossos estudantes, e já está com o nosso patrimônio histórico e cultural completamente aberto e recuperado para que a gente possa aí respeitar cada vez mais a memória de Santa Luzia, as memórias dos nossos antepassados no momento atual que a gente vivencia aqui. Isso aí, muito obrigado a todos vocês pela presença.
general de divisão Henrique Martins Nolasco Sobrinho, comandante da 4ª Região Militar, acompanhado do delegado Sr. Cristiano Xavier, prefeito de Santa Luzia, e do Sr. Mário de Lima Guerra, reitor da Faculdade de Sabará, farão a aposição de uma corbélia de flores no obelisco erguido em homenagem aos que lutaram neste local, naquele momento épico da história do Brasil. Na faixa da corbélia está escrito: aos bravos que nesta terra se sacrificaram em defesa de seus ideais, um reconhecimento perene do povo de Santa Luzia e do Exército Brasileiro. Oi, lembra descer? Devagar sempre, não tem pressa, o retorno é o mesmo por onde a gente veio. Muito obrigado. Não, aqui tá tranquilo. Nós vamos tirar a foto ali. Como que é? Tira lá, tira daqui. Nossa senhora, eu tenho medo de cair. Não, vem. Como é que é isso, meu Deus do céu?
Convidamos os presentes a cantarem o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. O comandante da 4ª Região Militar fará uso da palavra. Levaria muito tempo fazer referência às autoridades, bem como cumprimentar a cada um dos presentes, que guardam a mesma importância ao estarem conosco nessa cerimônia. Portanto, eu me permito cumprimentá-los, fazendo a citação ao Dr. Cristiano, prefeito municipal de Santa Luzia, e por esse cumprimento estendo a todos os demais presentes. Permitam-me, de igual maneira, cumprimentar a minha tropa, integrantes da 4ª Região Militar.
Bom dia! Bom dia, senhor comandante! Eu chamaria a todos os presentes que imaginassem a cada um de nós, militares, sem a farda que nos caracteriza, vestindo uma roupa civil igual a todos os demais que aqui estão presentes. Façam esse exercício de imaginação. Procurem enxergar em cada um de nós alguém como vocês. E de igual maneira, eu convoco a minha tropa para imaginar em cada um dos civis presentes mais um membro das Forças Armadas. Imaginando cada um vergando este uniforme que tanto nos honra. Imagine essa cena. E caracterizo com isso que não existe qualquer diferença entre o elemento que hoje se encontra armado e fardado e os civis que nos prestigiam na cerimônia. Brasileiros somos todos, independente da profissão, independente de instrumento de trabalho. Somos todos membros da mesma sociedade. Não cabe falar em sociedade civil ou sociedade civil organizada. A sociedade brasileira é uma só. E assim ela se consolidou ao longo da história. E eu destaco agora exatamente esta personagem chamada História, que dentre tantos outros papéis que cumpre junto a uma sociedade, cumpre o papel maior de guardar viva na lembrança de cada um dos seus integrantes os feitos e os fatos históricos, que impõe a todos aqueles que estejam presentes em um ato em que se reverencia a história a escutar atentamente as palavras, como foram as palavras do nosso orador. Porque nessas palavras, além de relembrar os fatos, vem o conhecimento, vem a experiência. Repassam-se informações aos mais jovens que não viveram esses momentos, mas que não podem de forma alguma esquecê-los. Em tempos em que a história é deturpada, recontada, ludibriada, enganada e repassada aos nossos alunos, cabe a todos nós, militares, civis, pais e mães, chefes maiores do núcleo familiar, fazer chegar a essas crianças a verdadeira história. Porque senão alguém vai contar para elas algo que realmente não faz a história. Os fatos que hoje comemoramos aqui não nos direciona a indicar vencedores ou vencidos. O nosso orador muito bem pontuou, era uma época completamente diferente. Tão diferente que à época tínhamos apenas 2 partidos, diferente dos 35 que temos hoje em dia. Uma época em que as leis não estavam tão bem consolidadas como agora, e que se ainda tentava resolver problemas de ordem política ou de ordem social, pegando-se em armas. E aí a nação aprendeu já a primeira lição que a história nos traz. Contra a legalidade, não são armas que vencem. É o poder do voto, é o poder do convencimento, é o poder da barganha às vezes, mas acima de tudo, o poder de sentar, conversar, argumentar e chegar à melhor solução. Àquela época, os 2 contendores, os seus representantes, Caxias e Teófilo Otoni, traziam dentro de si a certeza de que lutavam pela coisa certa. E não podemos dizer que um ou outro estava errado. Houve um embate, houve vencido, houve vencedor. Mas ao final, como era característica de Caxias, praticamente tudo foi perdoado. Não é à toa que o nosso patrono leva a alcunha de o pacificador. Não interessava a Caxias vencer por vencer. Vencer para espezinhar os vencidos. Ele sempre tinha em mente a unidade nacional, o bem maior do país, que é algo que nós temos que ter em mente sempre. Não aprendemos muito bem a história, porque nos idos de 64, uma vez mais, e aí já em embate ideológico,
imaginou-se que pegar em armas seria a solução do Brasil. E uma vez mais, a legalidade se fez presente e derrotou. Aí sim nós colocamos o inimigo. Falar em Santa Luzia não podemos falar de inimigo. Havia combate de irmãos. Na década de 60, já tínhamos um inimigo. Interno, logicamente, mas era um inimigo. E, infelizmente, a legalidade teve que pegar em armas e utilizar as armas contra irmãos, ainda que ideologicamente contrários. Em nenhum lugar a força das armas leva a lugar nenhum. Mas as armas têm que estar fortes para garantir a soberania nacional. Não se admite uma nação sem força armada, porque ela é o último argumento para a sua existência. Agora, esta força armada, repito, é oriundo da mesma sociedade. Não há distanciamento, não há diferença. E tudo isso que a história nos traz de ensinamento deve ser guardado, deve ser analisado e deve ser, acima de tudo, praticado. Praticado não a luta armada, mas praticada a manutenção dos valores. Se nos identificam a nós militares como o último baluarte, esse baluarte não está representado na farda, nem no armamento, nem na postura. Está representado nos valores que carrega e professa diariamente, que não são diferentes dos valores que devem ser cultuados pela nossa sociedade. Verdade, honra, probidade, lealdade, comprometimento, amor à pátria, são valores comuns a todo e qualquer aglomerado social. Então não há que fazer diferença. Não são só os militares que devem carregar esses valores consigo. Esses valores nós não aprendemos na caserna. Lá atrás nós trouxemos das nossas casas. Os nossos pais incutiram esses valores em nós. A instituição, ela trata de manter vivo, mas nós trazemos de casa. E aí eu volto à referência que eu fiz a pais e mães, da nossa responsabilidade, entre os quais eu me incluo também por ser pai, de salvarmos a nação pelo voto e salvarmos a nação reconstruindo a nossa família, orientando os nossos filhos, trazendo nova formatação à nossa educação. Se nós não atuarmos nesse ponto, dificilmente o voto será bastante suficiente para mudar o país. Cumprimentamos nessa oportunidade a todos os munícipes de Santa Luzia pelo transcurso da data, este ano mantido exatamente na data em que ocorreu a batalha. O ano passado assim não foi possível por motivos de força maior, mas cumprimentamos a todos, porque cada um carrega dentro de si a sua história, os seus valores, de tudo que aconteceu naquele período da Batalha de Santa Luzia. Parabéns a todos. Ao longo da semana, o Exército Brasileiro, o seu exército, não é o exército dos militares, é o exército de todos nós brasileiros. Estaremos comemorando a data maior do nosso soldado, 25 de agosto, e sendo que nesta semana, esta cerimônia já está incluída como parte do calendário cívico. Cumprimentamos, portanto, a todos os presentes pelo transcurso da data da Batalha de Santa Luzia, mas também pelo transcurso do Dia do Soldado. Juntos conosco, aqueles que puderem, nos deem a honra de sua presença em Belo Horizonte, lá no quartel do 12BI, no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado e bom dia a todos. Encerrando a solenidade, a tropa desfilará em continência ao comandante da 4ª Região Militar e em homenagem às demais autoridades e aos agraciados ao som do dobrado Mato Grosso, de autoria de Matias de Almeida. Ao romper da marcha,
cantará a canção Fibra de Herói, de autoria de Barros Filho e Guerra Peixe.